tem que ser um processo continuado e repetido no tempo. Portanto, fazer um orçamento participativo um ano, suspender a seguir, ou ter pausas frequentes no processo, não é propriamente uma dinâmica de orçamento participativo e que também não representará certamente um impacto em termos da participação das pessoas. E, portanto, é qualquer coisa que se deve institucionalizar, mesmo que sem força de lei, mas que se deve institucionalizar como prática de um governo local que tenta promover a participação. Um quarto critério tem que ver com, e este é aquele ponto que eu vos falava há pouco, incluir de alguma forma a deliberação pública sobre a componente orçamental. Que haja alguma capacidade da população poder influenciar a definição dos investimentos. O que, como vos disse, nem sempre é pacífico, que é um debate polémico dentro deste mundo que são os orçamentos participativos. E um último critério que tem que ver com a necessária promoção pública da prestação de contas relativa aos resultados do processo. Ou seja, de que um final do processo possa culminar com uma divulgação pública, prestação de contas, sobre os investimentos que entram e também sobre aquilo que é a execução do orçamento em curso, para que haja, de alguma forma, também aqui um incremento em termos da educação sobre a questão orçamental. Se vocês tiverem atenção, a questão de um orçamento participativo consultivo e, portanto, cuja decisão da inclusão dos investimentos fica na posse do Executivo Municipal e que não faz prestação de contas, podem ver que há aqui déficits grandes e, portanto, tendo um OP de alguma forma consultivo, o mínimo que se pede é que haja pelo menos uma prestação de contas para que as pessoas possam saber das propostas que fizeram, o que é que entra, o que é que não entra, o que é que vai ser executado, o que é que não é executado. Dentro do panorama mundial, e nós podemos encontrar hoje cerca de mais de 2.000 experiências a nível mundial de orçamentos participativos, pelo menos podemos encontrar também 3 tipos de enfoque, ou 3 tipos de abordagem. Uma abordagem mais territorial, uma abordagem mais temática e outra mais atorial. O que é que isto significa? Uma abordagem territorial significa que se implementa um orçamento participativo ao nível do território, integrando no debate as diferentes dimensões da vida local que se enquadram nas competências da autarquia. Ou seja, entre a educação, entre a cultura, entre o desporto, entre as acessibilidades, entre os espaços verdes, entre o ordenamento, ou seja, a abordagem é territorial e, portanto, permite a integração dos diferentes temas que têm influência na vida local e que, de alguma forma, se integram nas competências da autarquia. A abordagem temática privilegia, normalmente, como o próprio nome diz, temas, setores da vida local. A educação, a saúde, eventualmente, a habitação, as crianças e jovens entram mais no atorial. Mas, portanto, privilegia temas que são importantes. E há exemplos muito bons de orçamentos participativos temáticos, nomeadamente no âmbito da habitação. Conhecemos experiências no Canadá, em Cabo Verde estão a avançar processos deste tipo também. E, portanto, entre as potencialidades e os limites que os orçamentos participativos temáticos têm, nós podemos dizer que, em termos de potencialidade, permite, por exemplo, concentrar uma verba do orçamento num tema. O que, em termos de resultados do impacto público do processo sobre esse tema, são resultados muito mais visíveis. Concentrar, mesmo que sejam 3, 4, 5% do orçamento público num tema, o impacto é muito mais visível do que se concentrar 5% do orçamento em todos os temas da vida local. Compreendem, obviamente, esta matéria. E, portanto, essa pode ser uma potencialidade, que é o de promover um impacto mais visível sobre a população, o que ajudará a credibilizar o processo e a mobilizar as pessoas para a participação. Podendo, obviamente, um OP que se inicia enquanto temático evoluir com o tempo, ou para outros temas, ou mesmo para uma abordagem territorial. Uma das limitações, entre outras, que nós encontramos, para não perdermos muito tempo com esta questão, é o de limitar o debate àquele tema. Vamos imaginar que o tema escolhido é a educação. E que estamos numa assembleia pública com a população a discutir investimentos para a área da educação. E há uma família que ali está presente e que diz: o problema que eu quero apresentar é o da acessibilidade à escola e, portanto, que há acidentes vários, houve uma criança que foi atropelada, etc. E, portanto, há uma questão necessária aqui a trabalhar que tem a ver com as acessibilidades. E o que é que se vai dizer neste processo? Não, desculpe, mas esse tema não entra aqui porque estamos a discutir o tema da educação. Então, pode limitar uma visão mais integrada sobre o território. E, portanto, tem, obviamente, possibilidades e tem limites, não é? O tema, a abordagem, o enfoque mais atorial, tem que ver com o privilegiar alguns atores do território numa perspectiva de ir buscar atores que são centrais na criação de uma dinâmica mais
participativa. E são exemplos bons, aqueles que conhecemos. O Nuno já falou também aqui, nomeadamente das crianças e jovens, ou seja, é o de privilegiar determinados grupos sociais, crianças e jovens, mulheres, imigrantes, no fundo para trazer esses atores para o debate sobre a vida local.